Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Segundo João, capítulo 13. Glória a Deus. Evangelho segundo João, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Louvado seja Deus. Evangelho segundo João, capítulo 13, a partir do verso de número 12. A palavra de Deus diz assim: Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Podei-vos assentar. Conforme nós havíamos dito para os irmãos, nós estamos iniciando hoje uma nova série de ministrações e orando ao Senhor, tivemos um direcionamento a estudarmos o seguinte tema: chamados para servir. Amém? Deus tem falado ao meu coração já esses dias. Estudamos também na nossa escola bíblica alguma coisa a respeito desse texto, e o Espírito Santo trouxe no meu coração o desejo de explorarmos um pouquinho esse assunto à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Irmãos, a palavra servir, no português, ela vem do latim, da palavra servire, que quer dizer prestar serviço, estar sujeito ou até mesmo ser escravo. E essa palavra, irmãos, é uma palavra muito frequente na Bíblia. Tanto a palavra servo, servir, serviço, essas palavras juntas, elas aparecem mais de 1000 vezes nas Escrituras. Então é uma palavra que ela tem muita importância no que diz respeito à vida cristã, senão essa palavra não seria tão citada nas Escrituras. Mas embora seja uma palavra tão citada, muitas vezes ela é tão ignorada também, na nossa vida prática. E por isso, nesta série, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração de nós estudarmos um pouquinho sobre isso, nos aprofundarmos em nosso entendimento, até para que a gente possa cumprir o propósito que Deus tem para nós. É por isso que colocamos esse tema, chamados para servir. Se nós não entendermos isso, nossa vida espiritual será incompleta, será uma vida infrutífera. Então, a partir de hoje, algumas semanas, de acordo com aquilo que o Espírito Santo colocar em nosso coração, nós queremos, irmãos, falar um pouquinho sobre isso. E hoje eu gostaria de tratar sobre a compreensão desse chamado. Se nós não compreendermos, irmãos, que esse é um chamado para cada um de nós, nós não estaremos agindo de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, eu gostaria nessa noite de, a título de introdução, falar um pouquinho sobre isso, compreendendo esse chamado de Deus na nossa vida. E olhando para a vida de Jesus, que é o nosso maior exemplo, é sobre ele que nós estamos tratando neste
texto que lemos, Jesus, irmãos, quando ele iniciou o seu ministério, ele foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Depois ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. E depois de vencer a tentação, Jesus ele então vai separar, vai chamar 12 homens para serem seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos. A diferença entre discípulo e apóstolo é que o discípulo ele aprende e ele segue, os passos do mestre. Mas o apóstolo, ele é um mensageiro, ele é um enviado. Então, primeiro é preciso ser discípulo para aprender, para depois se tornar apóstolo, ser enviado por Deus para a missão, para compartilhar a outras pessoas. Então, esses 12 homens, irmãos, que foram os discípulos de Jesus, eles aprenderam durante 3 anos com Jesus. E Jesus, ele ensinou esses discípulos, além de parábolas, que Jesus contou, explicou a eles, Jesus também ensinou esses discípulos de maneira muito prática. Esses discípulos, eles viram Jesus curando enfermos, cegos, paralíticos, surdos, mudos. Esses discípulos viram Jesus expulsando demônios de algumas pessoas. Esses discípulos viram Jesus até ressuscitar mortos. Eles viram Jesus multiplicando pães e peixes para a multidão. Então Jesus, nesses 3 anos de ministério em que ele esteve com esses discípulos, ele pôde ensinar esses discípulos de maneira teórica, mas também de maneira prática. Mas muitas vezes, irmãos, esses homens, esses discípulos, eles demonstraram através das suas atitudes que eles não haviam compreendido o porquê Jesus os tinha chamado. Primeiro, porque eles tinham um conceito errado do que seria o reino que Jesus veio estabelecer. Eles pensavam que Jesus iria introduzir um reino político ali entre os judeus, e que através desse reino político Jesus se tornaria rei, e Jesus então ele romperia com o jugo do Império Romano que estava sobre os judeus. Então o primeiro erro desses homens foi em pensar que o reino que Jesus veio realizar ou veio estabelecer seria um reino terreno, um reino político, governamental aqui na terra. O segundo engano, dos discípulos é que eles também queriam ser os maiores do reino. Eles discutiam algumas vezes entre eles para saber quem era o maior. E Jesus algumas vezes pegou eles discutindo isso. E Jesus perguntava: o que vocês estão discutindo? E eles ficavam envergonhados, porque eles não queriam falar sobre o que eles estavam discutindo. E uma ocasião em especial, irmãos, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versos 25 a 28, a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e pediu para ele, falou: Senhor, eu quero fazer um pedido. E Jesus disse: qual é o pedido? Que no teu reino, um filho meu se assente à tua direita e o outro à esquerda. Ela queria que os filhos fossem os mais importantes de todos ali, E quando os outros 10 ouviram isso, eles ficaram indignados com esses 2. Não porque eles falaram: olha, é loucura o que você está pedindo, mas eles ficaram indignados porque cada um queria estar ali naquela posição. E Jesus, nessa ocasião, irmãos, ele vai chamar os discípulos para si, e ele disse o seguinte, está ali em Mateus 20, dos versos 25 a 28, eu quero ler aqui. Diz assim a palavra: bem sabeis que os governadores dos gentios dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós, pelo contrário, todo aquele entre vós que quiser tornar-se grande, seja o vosso servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus então, irmãos, ele chama os discípulos e ele diz: olha, aquele que quiser ser grande, seja servo. Aquele que quiser ser o primeiro, seja escravo. E imitem o vosso mestre, porque eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha própria vida. Então, quando Jesus diz isso para esses discípulos, Jesus está dizendo: olha, eu deixei a glória do Pai, eu deixei o reino dos céus para vir a essa terra, e eu não vim a esta terra para me tornar alguém importante, mas eu vim para servir. Eu vim a esta terra para entregar o meu próprio corpo, para o resgate dos pecadores. Jesus disse: olha, eu vim a esta terra para trazer luz aos que estavam em trevas. Eu vim trazer alegria aos que viviam em tristeza. Eu vim trazer esperança para quem estava sem esperança alguma. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, é justamente isso que a gente vê, não é, irmãos? A gente vê Jesus fazendo o quê? Demonstrando esse propósito de servir as pessoas. Quantas vezes Jesus parou para socorrer alguém? Quantas vezes Jesus deixou o que ele estava fazendo para dar atenção a um clamor, a uma súplica? Então Jesus, ele demonstra isso, o ato de servir. E aqui nesse texto que lemos, irmãos, Jesus está prestes a ser crucificado. E Jesus, ele participa da última Páscoa com os seus discípulos. E eles estavam à mesa comendo a Páscoa, E Jesus, depois de comerem, Jesus se levanta da mesa, ele toma uma bacia com água, ele tira sua capa, e ele coloca uma toalha envolto ali na sua cintura, e Jesus começa então a se ajoelhar e lavar os pés dos discípulos. Quando Pedro viu isso, Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. E Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Pedro disse: Senhor, se é assim, lava também minha cabeça, lava as minhas mãos. Mas Jesus disse: Pedro, aquele que está limpo, aquele que já se banhou, ele não precisa que seja lavado a não ser os pés. E Jesus então lava os pés dos 12 discípulos. E depois Jesus se assenta à mesa de novo, e ele então pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre, e eu sou mestre. E eu, sendo mestre, vos lavei os pés. E eu lavei os pés de vocês para que isso seja exemplo para vocês, para que assim como eu vos fiz, vocês também façam com outros. Nós temos hoje, irmãos, essa cultura ou essa tradição, em até algumas religiões que usam essa prática de lavar os pés. Mas aqui eu creio, irmãos, que isso não é errado, é uma demonstração de humildade, se isso for do coração, mas eu acredito que aqui Jesus está dizendo algo que é mais do que uma prática de um ritual. Jesus está falando aqui sobre um lavar os pés simbólico. Jesus está dizendo aqui sobre um lavar os pés que é uma atitude de servir ao outro. É uma atitude de você se reduzir ou você fazer aquilo que o servo mais humilde deveria fazer, que é servir ao seu próximo, servir ao seu irmão. Então, os discípulos aqui, irmãos, eles de fato não tinham compreendido o que Jesus estava fazendo, mas Jesus então lhes explica isso. E nós muitas vezes, irmãos, assim como os discípulos também, nós não temos compreendido este ensino de Jesus. Nós não temos compreendido o porquê Deus nos chamou. Muitos de nós têm estado diante de Deus, na presença de Deus, nós temos ouvido a mensagem, a palavra do Senhor, nós temos
participado, né, de cultos, de celebrações, mas muitas vezes, irmãos, a gente não entendeu o principal propósito do porquê que nós fomos chamados. Alguém que não compreende isso, irmãos, ele passa pela vida trazendo um plano e um propósito errado para o seu viver. Há pessoas que passam a sua vida toda neste mundo sem compreender esse propósito. E a vida deles se resume no quê? Em prazeres pessoais, satisfação pessoal, né? Atingir sonhos, metas, objetivos na sua vida. Isso se resume à vida de alguém que não compreendeu esse propósito. Agora, alguém que entendeu essa mensagem e entendeu esse propósito, é alguém que ele vive a vida pronto para servir. Ele vive a sua vida entendendo que ele não está nesse mundo por acaso e que Deus o chamou para servir. E é uma pessoa então que a sua vida vai fazer sentido por servir a Deus, servir as pessoas, e é sobre isso que nós vamos falar. Nós somos chamados para servir a Deus, e se somos chamados para servir a Deus, consequentemente nós vamos servir ao próximo. Porque a Bíblia diz que se amamos a Deus, nós vamos amar o próximo. Então uma coisa depende da outra. Interessante, irmãos, que eu estava preparando essa ministração e eu me lembrei de uma ilustração. Eu talvez nem saiba todos os detalhes, porque já faz bastante tempo que eu li em um livro essa história, e talvez eu não conte ela exatamente, né, nos detalhes todos, mas a base e aquilo que é o principal, eu creio que poderei contar. Havia um homem que estava caminhando por uma estrada, numa noite chuvosa, e ele vinha retornando, né, de uma cidade próxima ao lugar onde ele morava, porque esse homem estava desempregado. E ele estava voltando de uma entrevista de emprego que não tinha dado certo. E esse homem estava ali naquele carro, naquela noite bem chuvosa, e ele estava dizendo: Deus, por que isso? Por que nada dá certo? Por que nenhum emprego dá certo? Eu estou desempregado. E para piorar, irmãos, a esposa dele estava grávida do primeiro filho deles. E ele preocupado, claro, angustiado com aquela situação, e falando sozinho ali com Deus: Deus, por que eu fiquei desempregado logo agora, que minha esposa está grávida, nós precisamos de recursos, essa criança vai nascer, nós ainda não compramos o enxoval, não arrumamos nada, e como que vamos fazer, Senhor? Ele ali falando com Deus, e de repente, irmãos, chama a atenção dele, um carro que está no acostamento ali, daquela estrada, com o alerta ligado, e quando ele se aproxima, ele diminui a velocidade, e ele vê que é uma senhora que está ali, uma jovem senhora que está ali naquele carro, e ele para então, e diz: olha, você está precisando de ajuda? Ela diz: olha, estou precisando sim, o pneu do meu carro furou, está chovendo, eu estou sozinho aqui nessa estrada, se o senhor puder fazer isso para mim, eu agradeço muito. Ele disse: não tem problema. Foi lá, ajudou ela, trocou o pneu do carro. Enquanto ele estava ali trocando o pneu do carro, ele começou a conversar com ela, né, sobre a vida, e falando que ele estava voltando de uma entrevista de emprego, que ele havia ficado desempregado, mas que a entrevista não tinha dado certo, e que a sua esposa estava grávida, né? E aquela jovem, então, senhora disse para ele: olha, que coincidência, eu também estou voltando de uma entrevista de emprego, eu também estou desempregado. Mas assim que ele terminou de trocar o pneu do carro, né, ela disse para ele: olha, eu posso te ajudar com alguma coisa, um recurso, alguma coisa? Ele falou: não, você também está desempregado, que nem eu. Né, eu me sinto feliz em poder te ajudar. Eu me sinto feliz em poder, né, ter resolvido o teu problema. Não quero nada não. E ela agradeceu ele. Ambos saíram dali, ele foi para casa. E ele se sentiu melhor por ter feito aquilo. Né, ele disse: olha, pelo menos eu pude ajudar alguém, né, que estava precisando. Mas chegou em casa, a esposa toda ansiosa, né, ali. E aí, deu certo? Ele disse: não deu. Não deu certo, a entrevista de emprego não deu certo. E
infelizmente. Ela disse, aí ela abraçou ele e disse, não, mas tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E aí eles deitaram, dormiram, e passou alguns dias, irmãos, ele indo no emprego, pedindo, levando currículo, pedindo, nada dava certo. E um dia o desespero tomou conta da vida dele. E ele disse, Senhor, eu não aguento mais. Os nossos recursos, as nossas reservas todas já acabaram, e eu não tenho nem agora o necessário para comprar a nossa despesa do mês. O que eu vou fazer, Senhor? E naquela hora tocou o telefone dele. E uma pessoa falou do outro lado da linha, escuta, é o senhor fulano? Ele disse, sim, sou eu. O senhor pode vir amanhã cedo aqui para uma entrevista na nossa empresa? E ele perguntou o nome da empresa, a pessoa falou, ele não reconheceu. Ele disse, eu não conheço a empresa, não levei currículo lá, mas eu vou, estou precisando. Ele falou assim, eu quero muito esse emprego. E aí ele chegou no dia seguinte ali na empresa, se apresentou para a secretária, e a secretária disse, olha, o senhor vai fazer a entrevista com uma das diretoras da empresa. E ela que vai entrevistar o senhor. E ele foi encaminhado. Quando ele abriu a porta, irmãos, era aquela moça do carro que ele tinha trocado o pneu. E ele falou o nome dela, disse, mas o que você está fazendo aqui? Ela disse, olha, aquele dia que você trocou o pneu do meu carro, eu tinha vindo aqui nessa empresa fazer a entrevista. E no outro dia eles me ligaram que eu estava contratado. E eu me lembrei da tua ajuda. E eu me lembrei que você disse que trabalhou muito tempo como mecânico numa empresa. E nós estamos precisando aqui de uma pessoa para manutenção. Nós temos uma frota de caminhões, nós precisamos de alguém para essa parte. Ele disse, mas como você conseguiu o meu telefone? Ela disse, eu anotei a tua placa. E através da placa do teu carro eu consegui chegar em você. E eu me lembrei que você falou muito que estava precisando, que tua esposa estava grávida. E ele disse assim, mas para que vaga que você me chamou? Ela disse assim, você vai ser nosso gerente de manutenção. E ele então fez aquela entrevista, irmãos, foi contratado, voltou para casa, contou para sua esposa, e a vida daquele homem foi totalmente mudada, por causa de um gesto, porque ele parou para servir alguém. Irmãos, e muitas vezes a gente passa a nossa vida, e a gente se distrai com os nossos problemas. A gente se envolve com as nossas dificuldades e a gente acaba se esquecendo de olhar para o lado e ver a necessidade daquele que está tão perto da gente. Muitas vezes a gente tem tido um coração, irmãos, tão egoísta, porque a gente tem olhado para as nossas dificuldades e a gente diz, olha, eu não vou ajudar essa pessoa porque eu estou numa situação tão difícil também. Mas essa ilustração, ela nos mostra, irmãos, que não importa aquilo que estamos passando, eu e você fomos chamados por Deus com o propósito de servir aos outros. E o ato de servirmos alguém, irmãos, vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. E o ato de servirmos alguém vai fazer, acima de tudo, com que o nome de Deus seja glorificado. Amém? E quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 2, dos versos 5 a 8, ele traz a seguinte recomendação aos irmãos ali da cidade de Filipos. Olha, irmãos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então ele está dizendo que haja em vocês o mesmo sentimento, que vocês possam imitar o mestre de vocês, e que vocês possam, assim como ele, também serem servos. Que vocês possam também, assim como ele, servir as pessoas. Irmãos, é isso que Jesus fez. Olhe para o ministério de Jesus. Jesus está caminhando, ensinando a multidão. De repente ele ouve o cego Bartimeu gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus levou cura para aquele homem. Jesus, ele parou para conversar com aquela mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus e foi curado. Jesus, ele quis saber
a situação daquela mulher, ele quis que ela contasse o seu testemunho ali diante das pessoas, da cura que ela havia recebido, e Jesus ficou feliz por ver aquela mulher abençoada. Jesus, ele vai, como foi dito aqui, lido aqui já hoje, ele vai lá na casa de Jairo, sua filha doente. Jesus parou tudo, irmãos, parou tudo que ele estava fazendo. Ele estava caminhando por uma rua, o pai daquela menina chega desesperado, clama: Jesus, vai na minha casa, eu estou com a filha minha morrendo lá. E Jesus parou tudo, irmãos, para ir lá atender. Quantas vezes na nossa vida a gente está tão atarefado, irmãos, com as coisas, é tanta correria, que as pessoas estão pedindo socorro e a gente não para ouvir, a gente não para dar atenção. Por quê? Porque nós estamos envolvidos com as nossas necessidades, nós estamos envolvidos com as nossas tarefas, nós estamos envolvidos com as nossas coisas, e parece que nós nunca temos tempo para ninguém. Nós parece que nunca temos tempo para servir ninguém, porque a nossa vida ela é cheia de compromissos, a nossa vida ela é cheia de tarefas, nossa vida ela é tão complexa, e às vezes a gente não encontra tempo para socorrer, para ajudar, para servir alguém. Mas o que Jesus está ensinando para os discípulos, irmãos, e nós como discípulos hoje, é para nós esta lição de Jesus. Ele diz: assim como eu que sou mestre, eu desci do céu, eu desci de um trono de glória, eu vim a essa terra, eu pisei nessa terra, eu vim para socorrer aqueles que estão necessitados. E é para isso que eu chamei vocês, porque todas as vezes que vocês fizerem isso a alguém, vocês estarão glorificando o meu nome. Todas as vezes que vocês pararem para ouvir a necessidade de alguém, vocês estarão glorificando o meu nome. Todas as vezes que vocês compartilharem com as pessoas o que eu tenho feito na vida de vocês, vocês estarão glorificando o meu nome. E veja, irmãos, como isso é tão importante. Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 9, verso 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O nosso chamado, irmãos, é um chamado para renunciarmos aos nossos próprios desejos, tomarmos uma cruz e seguirmos as pisadas de Jesus. É esse o chamado, seguirmos as pisadas de Jesus. O que ele fez, é isso que ele quer que a gente faça. O que Jesus fez durante o seu ministério, é isso que ele quer que a gente faça. Ele quer, irmãos, que a gente tenha esse propósito na nossa vida. E se a gente não entender isso, nós vamos passar a nossa vida toda fazendo sabe o quê? Correndo atrás de realizar aquilo que é o nosso desejo. Nós vamos passar a nossa vida inteira buscando ter coisas, adquirir coisas, alcançar uma carreira de sucesso, alcançarmos riquezas, alcançarmos bens materiais. E, irmãos, e quando chegarmos no fim da nossa vida, nós vamos olhar para trás e vamos dizer: que vida sem sentido. Porque tudo que eu juntei vai ficar. Tudo que eu adquiri vai ficar aí. E o que eu fiz que marcou a vida de alguém? Talvez a gente vai dizer: Senhor, corri tanto para nada. Que impacto eu trouxe nas pessoas neste mundo? E é para isso que Deus nos chamou. Para que possamos, irmãos, impactar a vida de alguém. E talvez a gente ache, irmãos, que esse impactar a vida de alguém seja fazer coisas tão estrondosas, coisas tão... Não, irmãos, são gestos simples, como o desse homem da ilustração, que num dia que ele está triste, amargurado, ele para ajudar alguém a trocar o pneu de um carro. Isso foi o que marcou a vida daquela mulher. Talvez, irmãos, também são pequenos gestos que vão marcar a vida de alguém que está diante de você. Talvez é uma pequena atitude de ouvir alguém. As pessoas, ninguém tem tempo para ouvir ninguém. Talvez o simples fato de você falar: olha, eu estou cheio de compromisso, mas essa pessoa está querendo desabafar, eu vou sentar para ouvir ela um pouquinho. Talvez isso possa fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Não são, às vezes, irmãos, grandes gestos,
Não são às vezes grandes decisões. São coisas pequenas e simples que vão mudar a história de alguém. Quando Jesus parou para conversar com aquela mulher samaritana lá no poço, aquilo fez toda a diferença na vida daquela mulher. Jesus curou ela? Não, mas Jesus conversou com ela. Jesus ouviu ela. Jesus falou sobre as necessidades dela. Jesus falou sobre os problemas na vida dela. E aquilo fez toda a diferença na vida daquela mulher. A ponto dela ir na cidade e falar na cidade: olha, esse homem, ele é o Messias. Ele é o Messias. Ele não multiplicou a água do cântaro dela, não transformou a água dela em vinho, não curou ela de nenhuma enfermidade, mas ele parou para conversar com ela. Isso fez toda a diferença. Talvez, irmãos, são esses gestos que nós precisamos. Em Romanos 6, 22, Paulo diz assim: mas agora, porém, libertados do pecado, fomos transformados em servos de Deus. Irmãos, o chamado de Deus para nós foi esse: eu tirei vocês de uma servidão, de um sofrimento, de uma escravidão, para que vocês pudessem me servir. Alguém que está vivendo sem Cristo, irmãos, ele é um servo sofredor, porque ele é um servo dos vícios, ele é um servo das drogas, ele é um servo do crime, ele é um servo da violência. Não é verdade? Quantas pessoas e quantos relatos a gente ouve, irmãos, de pessoas que hoje estão viciadas em drogas, e essa pessoa diz: eu gostaria tanto de sair disso e não consigo, porque ele é escravo daquilo, ele é servo. Quantas pessoas a gente conversa, irmãos, que tem um vício do alcoolismo, e essa pessoa cai nas sarjetas, ele chega em casa, ele agride a esposa, agride os filhos, e ele fala: eu não queria continuar vivendo essa vida, mas eu não consigo sair dessa situação. E quando Jesus, então, irmãos, vem ao nosso encontro e nos tira dessa escravidão, ele diz: filhos, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero que vocês sejam meus servos, porque eu não vou fazer com vocês aquilo que o pecado fazia. Vocês vão me servir, mas vocês vão ver que me servir é gratificante. Vocês vão ver que me servir é algo tão diferente daquilo que vocês viviam em outra época. E é verdade, não é, irmãos? Quando a gente passa a servir a Cristo, é tão gostoso. Servir a Ele é tão gostoso. Porque nós o servimos, mas Ele é tão bom para com a gente, né? Ele é um Deus que nos abençoa em todas as áreas, mesmo a gente não sendo merecedor, mas Ele abençoa as nossas vidas. Ainda em Gálatas, irmãos, no capítulo 1, verso 10, Paulo diz assim: acaso busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Muitas vezes, irmãos, para servir a Cristo, nós vamos ter que deixar de agradar as pessoas. Né? O mundo, em geral, ele vive, irmãos, uma vida de aparências. E muitas vezes, se você disser: não, eu sou servo de Deus, eu não faço isso, o mundo vai dizer para você: ah, você é um careta. Ah, você é um quadrado. Ah, você é uma pessoa que não sabe viver. Irmãos, servir a Cristo, muitas vezes, aos olhos do mundo, das pessoas que estão sem Deus, é algo antiquado. Mas Paulo disse: se eu quisesse agradar aos homens, eu não conseguiria servir a Cristo. Mas como eu sirvo a Cristo, eu não estou preocupado com o que os homens pensam. Amém? Então, irmão, servir a Deus implica nisso. Muitas vezes você ser taxado, né, de inadequado, de alguém que não se encaixa no sistema do mundo. Muitas vezes é isso que as pessoas vão dizer. Mas é importante a gente ter essa convicção, irmãos, do que
foi o nosso chamado. Nós fomos chamados para servir a Deus. Deus nos chamou para servir. Irmãos, e servir a Ele, como eu disse aqui, é deixar de ser egoísta. É deixar de olhar para nós mesmos e olhar para as necessidades daquele que está ao nosso lado. É você ter tempo para orar para as pessoas. Eu sei que tua vida é corrida, eu sei que você tem tanto compromisso, mas você tem parado por alguns minutos do seu dia para interceder em favor de alguém? Você tem parado para orar por alguém que você sabe que está precisando de um milagre na sua vida? Você tem se lembrado daquele teu vizinho? Você tem se lembrado daquele teu parente, daquele seu amigo que talvez está hospitalizado, aquele seu amigo que está passando por uma crise no casamento, uma crise familiar? Você tem lembrado de orar por ele? Isso é servir. É você deixar de pensar só em você e ter tempo também para os outros. Ter tempo para orar, ter tempo para dar um telefonema, ter tempo para mandar uma mensagem. Isso é importante, irmãos. Isso é servir. Será que nós temos compreendido esse chamado? Será que nós temos, irmãos, na nossa vida compreendido de fato isso? Será que nós estamos vivendo o que Jesus nos ensinou aqui através dos discípulos? Será que nós estamos lavando o pé de alguém? Será que nós estamos deixando a nossa posição para nos curvarmos para lavar o pé de alguém? Será que nós temos abrido mão de alguma coisa, irmãos, na nossa vida que é importante para nós, para servir alguém? É para isso que nós fomos chamados. Se nós não estamos fazendo isso, irmãos, a nossa vida não tem sentido. A nossa vida não faz sentido. Se nós não estamos fazendo o que Jesus fez, imitando o que o nosso mestre fez, nós estamos vivendo uma vida sem propósito. E quando eu olho, irmãos, eu quero encerrar aqui, quando a gente olha para esses homens de Deus, né, da Bíblia, eles compreenderam isso de forma tão clara depois, porque você olha daí a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 1, quando Paulo se apresenta nessa carta, né, era uma carta para os irmãos de Roma, e ele está dizendo ali quem que é o remetente da carta. Então ele diz ao remetente, depois ele diz quem que é o destinatário. E Paulo, ele começa: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O que Paulo está dizendo, antes de qualquer coisa, antes de ser apóstolo, eu sou servo. Antes de ser alguém, ele podia colocar, né, Paulo, fundador de igrejas, Paulo, grande missionário, Paulo, o grande pregador do evangelho. Não, Paulo se apresenta, Paulo, o servo de Deus. Aos Filipenses, ele escreve parecido. Filipenses capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo e Timóteo, os dois que escreveram a carta. Ele está dizendo, ó, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Tiago, o irmão de Jesus, na sua epístola, capítulo 1, verso 1, ele começa dizendo: Tiago, servo de Deus e apóstolo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro, na sua carta, segunda epístola, segundo Pedro, capítulo 1, verso 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Será que quando a gente se apresenta, irmãos, a gente tem se apresentado assim? Será que isso que está embutido na nossa mente? Eu sou Joézer, eu sou pastor da igreja. Não, mas antes de pastor eu sou servo. Eu sou fulana, faço isso. Mas antes disso você é servo. Que a gente possa, irmãos, meditar um pouco sobre isso.
Antes de qualquer coisa, nós fomos chamados para ser servos. Deus te chamou para fazer tal missão aqui na terra. Você talvez seja, um advogado, outro seja um juiz, outro seja um médico, outro seja um dentista, outro seja, um professor, outro seja lá o que for, um empresário. Mas antes de tudo, que a gente possa ter isso em mente, eu sou primeiro de tudo servo. Então eu vou ser um dentista, mas antes eu vou ser servo. Eu vou ser um doutor, mas antes eu sou servo. Eu sou um empresário, mas antes eu sou servo. Se a gente tiver isso, irmãos, nós vamos agir de maneira tão diferente. Porque nós vamos entender que aquilo que eu faço, ele está ligado àquilo que Deus me chamou para ser. A minha profissão, ela está ligada àquilo que eu fui chamado para ser. Eu trabalho com isso, mas eu sou servo. Eu sou um profissional nessa área, mas antes disso eu sou servo. Amém? Então, irmãos, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa primeira mensagem, nessa introdução. Que antes da gente falar qualquer coisa sobre servir, a gente precisa entender que nós fomos chamados para isso. Não adianta eu falar que aquilo que nós vamos falar ao longo dessas semanas, as características de um servo, como servir, a quem servir, se a gente não entender primeiro que fomos chamados para isso. Então, que você medite nessa palavra, que você guarde essa palavra no teu coração e que você, a partir de agora, você possa se apresentar dessa maneira, Eu sou um servo, eu sou uma serva. Deus me chamou para isso. Amém? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez, agradecidos a Ti, Senhor, por esse privilégio, nesta noite fria, onde estamos aqui na Tua casa. Viemos aqui, Senhor, para prestarmos o nosso culto a Ti. Nós viemos aqui, Senhor, para Te servir nesta noite. Deus, e esta palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração, retrata justamente isso, que nós fomos chamados, todos nós, para servir. Antes de qualquer coisa, nós somos servos. A nossa vida não terá sentido se nós não estivermos dispostos a servir. Deus, a nossa vida, a nossa história não vai trazer, Senhor, nenhum impacto neste mundo, se não for para servirmos a Ti. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trazer, Deus, revelação às nossas vidas durante essas semanas que virão. Que o Senhor possa, Senhor, trazer essa palavra, a compreensão, Deus, desse tema ao meu coração, para compartilhar com a Tua igreja, para compartilhar com o Teu povo, e que essas ministrações sirvam para trazer um crescimento à nossa vida espiritual. Que estas ministrações possam trazer maturidade à nossa vida espiritual, e que, Senhor, nós possamos não só ouvir, mas praticar a Tua palavra. Deus, como o Senhor disse aqui, se vocês aprenderem estas coisas e praticá-las, vocês serão bem-aventurados. Senhor, e que nós possamos então aprender, mas, Senhor, não só aprender, mas viver esta palavra na nossa vida prática. Em nome de Jesus eu oro a Ti, Pai, agradecido por esta noite, pela vida dos irmãos que estão aqui, por aqueles que ouvirão esta ministração, que a Tua bênção seja sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém e amém.